das grandes universidades indianas que existiam antigamente, né? Todo aquele desenvolvimento que houve no budismo indiano e que acabou se perdendo com as invasões muçulmanas, com o declínio do império que sustentava aquele sistema de universidades, né? Todo aquele conhecimento que havia sido desenvolvido, e que, né, nesse período o budismo acabou ficando mais na China, que foi o primeiro lugar que ele migrou, e no Tibete e no Japão também, onde se desenvolveram novas formas. E muito do budismo original indiano acabou se perdendo, mas ainda são resguardados os conhecimentos nessas outras tradições, e a gente procura fazer um resgate desses significados originais, fazendo uma leitura, comparando com o que a gente vive agora. Porque o budismo tem muito uma questão da aplicabilidade prática. O que eu vou fazer com isso, né? Como que eu vou trabalhar a minha vivência a partir disso? O budismo, em termos filosóficos, ele traz muito essa questão do questionamento da nossa existência, da nossa finitude, né? Dos sofrimentos mais básicos, do envelhecimento, da doença, da morte, e como eu lido com essas aflições, né? E como viver uma vida mais significativa a partir dessa perspectiva. E as questões mais básicas da nossa filosofia, como a metafísica, a ontologia, né? O questionamento a respeito do que é o ser, como o homem conhece, né? Que é a questão da epistemologia, tudo isso está dentro do cabedal budista, está dentro dos textos principais, do corpo escrito, né? E a questão de uma revelação que é assim, não está lá dentro, uma questão de questionamento, de investigação. E também uma questão tem a questão da fé. A fé está dentro do budismo em vários sentidos, principalmente quando você adentra campos em que a investigação ainda tem alguma coisa que ainda está faltando. E muitas vezes a fé adentra a questão de você gerar confiança naquele treinamento antes de fazer, para você testar a efetividade daquele treinamento. Porque Shakyamuni sempre dizia assim, você não pode acreditar no que eu estou falando simplesmente por acreditar, você tem que colocar em prática, testar as minhas palavras. E aquilo que eu digo e que não faz sentido de acordo com as nossas descobertas, você descarta. E aquilo que eu digo que você testou e que funciona, aí sim você vai acreditar em mim, aí sim você vai ver que eu fiz desse jeito e para mim funcionou. Como eu sou tão ser humano quanto você, acredito que você vai funcionar. Talvez a metodologia deve variar um pouco, mas os fundamentos são assim. Então, essa questão do teste, antes de testar, a gente sempre tem aquela dúvida, e que a gente tem que colocar uma questão de fé, de confiança, né? Então, primeiro eu vou ter uma certa fé para testar aquilo, e então, vendo os resultados, eu vou gerar uma confiança mais efetiva naquilo, de forma que eu vejo que em coisas mais simples, eu vejo que o que está sendo dito faz sentido. Então, nessas coisas mais complexas, que eu ainda não tenho uma compreensão profunda do que está sendo dito, eu vou colocar o meu voto de fé de que aquilo deve fazer sentido. E depois, quando eu conseguir, eu vou poder testar por mim mesmo. Então, quando a gente pensa no budismo como uma religião, sim, a gente pode ter ele por um viés religioso, principalmente porque ele carrega muitos fatores de religião, às vezes em termos de prática, muitas ritualísticas. Quando você vai praticar meditação, existem muitas práticas meditativas que, antes de você adentrar na meditação, você faz todo um preparatório, toda uma ritualística, de acordo com a tradição, claro, tem suas variantes,
que aquilo é inevitável você querer fazer alguma comparação com algum tipo de missa, com algum tipo de novena. Quando a gente pensa em mantras, a primeira coisa que a gente vai relacionar, principalmente porque você tem aquele contadorzinho aqui de mantras, aquele malo, vocês já viram? Um malo budista, parece um rosário cristão. Aquilo provavelmente tem uma origem comum, eu não cheguei a estudar, mas pelo que eu vi, os sufis também tem alguma coisa parecida com isso. Eu sei, na tradição cristã, católica, aquilo foi inventado num contexto em que a missa era em latim e as pessoas que não conheciam o latim não conseguiam acompanhar o latim, e daí foi inventado para que elas pudessem repetir uma oração em sequências, para que aquele momento tornasse também um momento de oração. Pelo que eu conheço, pode ser que exista uma outra. Eu conheço que ele é uma calculadora mesmo, porque se pensar que 1500, 1400 e pouco o pessoal veio ler e escrever e calcular, então você é como se fosse pedra, é um pequeno aula. Se você olhar um rosário, uma pessoa católica nos explicou, se você olhar tem 3 aqui, 5, dá certinho a sequência, tipo 3 Pai Nossos e tal. Então a pessoa não se perde, tem que fazer 10 Pai Nosso e tal, então você acaba se perdendo. Fica, como você falou, ele é um mantra, você entra no estado e tal, você pode se perder, então a pessoa vai calculando. Já cheguei a ouvir isso também. Ele é geralmente uma calculadora. Exato, você tem 3, eu não lembro agora, são 5 pontos pequenos e uma grande, 2 já são 10, e aqui você tem perto do 3, você tem 3, você pode ir voltar e formar uma novena, são 3 idas, que são uma 9, né? Só eu penso que posso. Você falou do negócio da fé, que é em relação com a cristã, mas a definição de fé que você me deu agora aí, ela é totalmente não ocidental. Porque eu lembro de Santo Agostinho, definia a fé como o credo quid absurdo est. Eu creio porque é absurdo. É aquilo exatamente que você falou, é não questionar, é deixar o questionamento, é deixar a racionalidade. Quando ele põe um dogma cristão, que é absurdo, que a pessoa tem razão, não, isso é uma questão de fé. Esse é o momento de fé, você tem que crer mesmo que seja absurdo. E ao contrário, você falou do mestre, falou, não acredito no que eu falo. Então, na verdade, não é bem fé no sentido de crer no que eu falei, ponto final. Ao contrário, dê um voto de que talvez seja possível que teste. É empírico. É científico, né? É científico. É tese, antítese, síntese. Não é nem fé nesse sentido, porque a fé cristã ocidental, não sou cristão, mas toda a fé ocidental, é a partir do momento que você tem que abrir mão da racionalidade. Acredite, porque é um dogma, é uma pedra sagrada, todas elas têm os seus dogmas, suas colunas, né? E não se discute, ponto final. E mesmo que por mais seja, sei lá, um santo você na vida, chega depois e fala, não, aqui para. Aqui eu acredito com pura simples, não tem um mestre falando. Não, teste, se não acreditar, descarta, não existe nada descartável. Né? Isso é interessante, isso quer dizer. O Marx, por exemplo, ele tem uma crítica muito ferrenha ao idealismo, né? Ou seja, as ideias que não têm a ver com o nosso contexto, no sentido assim, de que para interpretar o meu contexto, por exemplo, vamos pegar as ideias que são dadas no filme, qualquer filme de super-herói, por exemplo, sei lá, Capitão América, né? O que daquilo de fato explica a nossa realidade, né? São conteúdos mágicos no sentido de que não tem a ver com a nossa realidade e faz muito mais na nossa formação nos perdermos na compreensão da realidade do que nos ajuda a interpretar a realidade, estabelecer estratégia e transformá-la. Né? Então, achei interessante essa definição. Porque, justamente, nas religiões orientais, não tem muito um limite, assim, que aqui no Ocidente a gente tem muito uma separação do que é religião e do que é filosofia. As filosofias orientais, existe uma... é muito mesclado, né? Então, essa questão de dividir a racionalidade da fé, para eles não é muito diferente. E realmente se aproxima mais de um método científico, na verdade. O budismo tem um grande posicionamento. Eu acho que é o parente do estoicismo. Que ele falou que ele estuda como é a vida, o que é a vida, e é quase que um modo de viver, digamos assim. Não é nem tanto ritualístico, é mais como você se comportar na vida. Estuda como que é tal, sofrimento tal. Porque ele é eu vejo muitos pontos em comum entre os estoicos e os budistas, assim, tal. A aceitação da dor, que você tem a dor tem limite, que a vida é passageira, que tudo é breve.
aceitação da dor, eu não diria. Não, Depende de como o estoicismo aborda a questão, mas. Não, eles veem a dor como tipo, um fato da vida. Eles não evitam. Não, na verdade, existe a busca para parar o sofrimento, Exato. né? Mas aquela coisa, você vai compreender que a dor está lá, que a dor tem suas causas, né? E que para acessar a dor, a gente precisa acessar as causas. Então, não é aquela coisa de a dor está aqui e a vida é essa e eu não tenho nada para fazer a respeito. Não, existe algo a fazer a respeito. Existe a possibilidade de viver sem a dor ou sem o sofrimento. É uma questão de você cultivar as causas, de você trabalhar com isso. Em relação a idealismo, trazer algo de fora, a questão do mantra, meu professor dizia assim, se você ficar repetindo, não sei quantas vezes o mantra, sabe o que vai acontecer? Você vai decorar o mantra. O mantra só tem uma efetividade enquanto uma proteção mental, enquanto algo que vai surtir um efeito positivo na sua mente a partir do momento que você entende o significado daquele mantra. Em geral, os mantras, eles são uma frase mnemônica que faz referência a todo o ensinamento que foi estudado antes. Por exemplo, vocês estavam questionando a respeito de Vazio Existência Delírio, tá? Existe o Sutra do Coração da Perfeição e Sabedoria, que é um sutra relativamente curto, né? Um dos sutras mais curtos a respeito da perfeição e sabedoria, e que tem lá dentro o mantra da perfeição e sabedoria. Mas se você simplesmente bate o olho naquele sutra, lê, você vai olhar, cara, eu não entendi nada do que esse cara está falando, tem várias negações lá dentro, é uma linguagem que fala pelo negativo, então você não entende, é como se estivesse falando que nada existe, não sei o que, e tem aqui esse mantra, que é uma palavra, é uma frasezinha em sânscrito, mais esquisita do que é isso. Você precisa de uma tradição que te explique aquilo, né? Porque é um ensinamento muito antigo, porque existe todo um contexto, e as palavras-chave que estão lá dentro fazem referência a outro ensinamento. Então, para gerar essa compreensão, precisa começar das bases. A gente tem que ter uma coisa gradual de se estudar, né? Tem inclusive o texto que a Tia chegou a ter um pouco de contato nos estudos lá da graduação da TG, que é o Lanhin, é um tipo de texto, é um estilo textual chamado Lanhin tibetano, que ele é justamente passos graduais do caminho, que após o falecimento de Buda, os seus alunos foram tentando transcrever os ensinamentos e criar sistemáticas daquilo, porque ele ensinou por 40 anos, foi muita coisa. E cada momento ele ensinava para uma pessoa, ele usava um linguajar diferente, adaptando o linguajar de acordo com a pessoa, porque às vezes ele estava ensinando um grande raja, um grande rei, às vezes ele estava ensinando um escravo, às vezes ele estava ensinando um comerciante, então ele precisava adaptar a linguagem. Então, todos esses ensinamentos eram feitos compilações a respeito, comentários a respeito, e de modo a pensar qual treinamento eu devo fazer para atingir o estado de Buda. Então, os estudiosos eles foram criando metodologias, foram analisando, estudando, criando metodologias para isso. E aí o Lanhin é uma dessas coisas que vai passo a passo. E ainda em termos de passo a passo, por exemplo, e tendo a ver com questão de aplicação prática, todo mundo que ouve falar de budismo normalmente ouve falar em meditação, né? Inclusive a meditação é uma coisa interessante porque existe um diálogo muito forte com a ciência hoje em dia, porque são feitos vários experimentos com os meditadores por iniciativa do Dalai Lama, o 14º Dalai Lama, que é o atual, que ele tem toda essa curiosidade científica, desde que ele saiu do Tibete e ele teve contato com o Ocidente, ele começou a ir atrás de cientistas para explicarem para ele as coisas que ele não havia estudado, que ele não tinha entendimento. Tanto que existe o Mind and Life Institute, que é um instituto de muitos cientistas, neurocientistas, psicólogos, biólogos, etc.,
que eles fazem esses estudos das ciências contemplativas, de quais efeitos a meditação tem no cérebro, etc. Então, uma coisa que você aplica na prática, você verifica na prática os efeitos daquilo, né? Uma verificação científica. Só que para você chegar a meditar, ter um efeito real daquilo, o primeiro treino antes disso é a disciplina. São os 3 treinos superiores que a gente fala, que fazem a gente superar o sofrimento, que é Sila, Samadhi e Prajna. A primeira coisa é a disciplina, depois a meditação e depois a compreensão, a sabedoria, que aí só então você adentra o experimentar. Então, a primeira coisa é a questão da disciplina. E aí a gente vai entrar desde os estudos mais básicos na questão da moral, da ética, né? Dos textos que você tem do cânon budista, a gente tem o Tripitaka, são as 3 principais categorizações de ensinamentos. O primeiro deles é o Vinaya, que é o código moral dos monges, basicamente, e da comunidade em geral. Depois você tem os Sutras, que são os ensinamentos dos discursos que Buda deu, de acordo com várias situações. E o Abhidharma, que são os compêndios de definição, que aí inclui lógica, epistemologia, fenomenologia, etc. Está tudo lá. É uma categoria textual que eu não adentrei ainda. Eu tenho várias referências, mas eu só vou adentrar nisso mais tarde, nos meus estudos ainda. Estou nos textos anteriores. E o Vinaya, esse código de conduta, essas regras de conduta na sociedade básica, foi uma coisa que Shakyamuni, ele agiu de maneira muito efetiva na sociedade da época, porque ele ia contra a sociedade de castas na Índia. Então foi uma coisa muito inovadora, porque a sociedade era aquela coisa, você tinha os brahmanes, que eram os sacerdotes, você tinha os guerreiros, você tinha os comerciantes, você tinha os escravos, você tinha os que estavam abaixo dos escravos, totalmente fora da sociedade. Quando Buda atingiu a iluminação e começou a ter discípulos, estudantes, etc., que seguiam eles, falaram, não, então vamos estabelecer aqui as regras de como a gente vai viver. Ele tinha alunos que eram muito bem educados, ele tinha alunos que não sabiam os níveis básicos de higiene. Então tem a regra lá, não faça cocô na mesma tigela que você come, não larga sua tigela por aí, raspa o cabelo para não encher de carrapato, não ter piolho, não fazer xixi perto do rio. Aí tem a questão do celibato, por exemplo, para quem é monge, né? Aí tinha que colocar em mínimos detalhes, além de não ter relações sexuais lá, não pode se masturbar. Aí alguém ia lá, perguntava alguma coisa, aí ele tinha que acrescentar, não pode educar um macaco a masturbar você. Não pode. Aí você fica imaginando o que será que aconteceu para alguém acrescentar esse detalhe na regra. Os caras eram muito criativos, né? Então, essa é a primeira coisa, porque para você começar a meditar, você precisa de um nível de disciplina muito grande de observação mental. E você precisa ter todo um aparato de estudo para certos conceitos. Por exemplo, se você quer gerar um estado de compaixão, combatendo, por exemplo, um estado mental de raiva, primeiro, como é que eu vou parar essa raiva? Como é que eu vou gerar paciência? Mas o que é essa minha raiva? Qual é a causa da minha raiva? Às vezes a gente acha que a gente está com raiva porque a gente tem uma hostilidade muito grande à pessoa. Mas pode ser que essa nossa hostilidade, na verdade, esteja baseada em apego. Um excesso de apego que faz a gente gerar aversão. Então, se a gente faz uma análise superficial, a gente fala, estou com aversão àquela pessoa, então deixa eu meditar nos pontos positivos daquela pessoa para eu parar a minha aversão. Só que aí eu vou ficar pensando nos pontos positivos e vou reforçar o meu apego, que na verdade é a origem da hostilidade. Então eu só vou piorar a situação, vou estar aplicando o remédio errado.
Então, para ter uma compreensão de quais remédios aplicar, como aplicar, ele tem que ter todo um preparo antes. Eu preciso ter um suporte da tradição, eu preciso ter um suporte do professor, eu preciso ter o suporte de um meditador mais experiente que eu. E tudo isso depende de estudos antes, né? Então, o budismo tem essa coisa muito conectada com a relação de estudo, com a relação de professor e aluno, com uma relação de proximidade, né? A gente estudar budismo por conta própria, atrás de leituras, etc., é muito bom, mas é bom a gente saber que se a gente quiser fazer um estudo efetivo daquilo, aplicar aquilo de maneira efetiva, a gente tem que ir atrás de alguma tradição. A gente tem que ir atrás de alguém que possa ensinar a gente, que possa acompanhar a gente, ter uma conversa recorrente, né? Porque senão a gente não vai, aquilo não vai surtir o efeito, simplesmente porque a gente está aplicando da maneira que a gente acha que é. E na nossa realidade é muito fácil isso acontecer, porque é uma cultura muito diferente da nossa. Então a gente não tem muito parâmetro, inclusive a gente não tem muito parâmetro para discriminar entre uma tradição que é válida e uma tradição que não é válida. Que na China, que o budismo existe há 2.000 anos, ou há 4, as pessoas já têm uma noção daquilo. E elas já conseguem diferenciar, falando, você é fuleiro, hein? Você está indo contra os básicos aqui, isso aí não faz sentido. Assim como a tradição de Kung Fu, lá existe, você tem que ter carteirinha para ser professor de Kung Fu. Mas é verdade, você aprendeu mesmo, você pegou por fita e está ensinando e vai me ensinar de qualquer jeito, eu vou ter uma lesão no joelho, entendeu? Lá, como tem essa cultura mais arraigada, é mais fácil, aqui é diferente. A gente, se alguém chegar e falar qualquer coisa, a gente vai acreditar, porque a gente não tem muita base. Então, a gente precisa ter uma pesquisa mais aprofundada da coisa, precisa conversar mais, né? Lá na TG, por exemplo, a gente tem esses estudos da graduação, que eles são a longo prazo, né? Tem a questão de formar professores, mas não existe, se a pessoa não tem esse desejo de estudar tão sistematicamente, a professora pode acompanhar de maneira mais suave, mas existe um certo grau de exigência de você estar vendo as aulas, escrevendo suas reflexões a respeito, escrevendo seus resumos de aulas, perguntas, porque senão simplesmente não vai ter efetividade. Então, às vezes, não vale a pena a gente colocar o tempo nisso, né? Então, é algo que demanda essa prática. O que mais? Corpo escrito, das correlações com a ciência. Posso fazer um comentário? Claro, pode. Sobre a tradição? Pelo menos, sei lá, quem está mais engajado no estudo, mesmo na universidade, a gente sempre segue uma tradição metodológica para entender o mundo, né? Daí, no caso, eu falei que ele é marxista, no sentido de que não é por mim mesmo apenas. Eu acho, pelo menos, daquilo que eu vi sobre o materialismo histórico-dialético, que é a metodologia para se compreender o mundo na tradição a partir de Marx para cá, eu vou na busca dessa tradição para tentar entender melhor o mundo do qual eu faço parte. Eu acho que isso que você quer dizer, que a gente faz as nossas buscas para construir a nossa concepção de mundo, só que as fontes não sou eu mesmo, mas é uma tradição. Seria isso que você quer dizer ou eu entendi errado? A tradição enquanto leitura para construir essa compreensão do mundo. Isso. Sim, porque a tradição enquanto uma questão de você realmente realizar aquilo. O budismo ele tem 4 tradições, em termos de escola de pensamento, você tem 4 interpretações da realidade principais. Você tem a Vaibhashika, Sautântrica, Chittamatra Yogacarya e a Madhyamika, que é Madhyamika para Sanjika, a nossa.
tem duas mediamente tântricas e prasangika. Essas escolas de pensamento que vão num nível assim mais de investigação da realidade, entrar mais uma questão de metafísica, etc., cada uma vai ter uma interpretação e a gente vai adentrar melhor no nosso entendimento daquilo de acordo com as nossas tendências mentais. Porque existem muitas formas de pensar o mundo e a gente não pode dizer que um único tipo de pensamento, um único tipo de religião, um único tipo de filosofia vai abarcar a tarefa de trazer uma compreensão geral para o mundo. A gente não concorda em tudo, a gente não tem uma resolução de problemas igual para tudo. A gente pode, muitas vezes as pessoas falam assim de maneira geral, em conversas por aí, conversa de ônibus que porque quem é cristão, quem é evangélico, quem é budista, etc., é tudo igual, né? Todo mundo busca algo melhor, tal, então é tudo igual. Em termos de todos buscarem a felicidade, realmente é tudo igual. Em termos de todos buscarem algo melhor para si mesmo e para os outros, concordo, é tudo igual. Mas a gente não pode dizer que Jesus Cristo é idêntico a Buda, que é idêntico a Maomé, que é idêntico, não. Tem metodologias diferentes lá dentro. Então, as tradições vão variar em termos de metodologia. E você precisa de uma tradição para compreender o que foi dito por Buda num sutra, por exemplo. Porque tem sutras que são de significado, que trazem muita interpretação lá. São sutras assim, de uma realidade convencional da Índia de muitos mil anos atrás, de 2000 anos atrás, 2500 na verdade. Por exemplo, a questão do Monte Meru. Naquela época se acreditava que existia o centro do universo, que era o Monte Meru, e você tinha 4 principais continentes, um deles era o continente indiano, e que quando o Sol girava em torno do Monte Meru, quando o Sol estava aqui era dia, lá era noite, quando o Sol ia atrás do Monte Meru, virava noite. Era a concepção que eles tinham do eixo do universo. E isso está nos tratados de Abhidharma, por exemplo, porque era um tratado científico deles, essa era a concepção que eles tinham, científica do universo. Só que hoje em dia, através da ciência, a gente sabe que não tem nenhum Monte Meru. E isso é um tipo de coisa que cai dentro do que o Buda falou, olha, você descarta isso aqui. Só que até hoje tem muito tibetano que ainda acredita em Monte Meru e tem uma forte resistência de não acreditar naquilo, de admitir que aquela análise da realidade não faz mais sentido. E muitas vezes eu vou ler alguns sutras de Buda que ele vai dar algum treinamento para alguém mais suave. Por exemplo, um cara que era açougueiro, ele vai falar, olha, mate, e fala assim, eu sou açougueiro, eu tenho que matar para viver, mas é dito para não matar, tá? Então o Buda fala para ele, olha, então mate só em um período do dia, mate menos, né? Não sei o quê. É uma adaptação para determinada pessoa, enquanto para outra pessoa, que às vezes era um guerreiro, tá? Ele fala, não, você não pode matar mais, nunca mais, não faça mais isso, você tem capacidade de não fazer isso, etc. Então, muitas vezes, se a gente faz uma leitura superficial, a gente vai olhar e falar, mas ele está sendo contraditório, porque ele falou que não era para matar nunca mais, o outro deixou matar um pouquinho, então o que é isso? Né? Mas se a gente não tem uma compreensão de como ele ensinou a respeito de karma, de ação e efeito, de como ele ensinou a respeito de compaixão, a respeito de flexibilidade, a respeito do tempo que a pessoa tem para desenvolver certas coisas, a gente vai tirar conclusões precipitadas. Ou então a gente vai ler um sutra que ele está dando um determinado ensinamento para alguém, e a gente vai falar, eu sou essa pessoa aqui, é esse treinamento que eu tenho que fazer para eu mesmo.
Só que a gente sabe muito bem que normalmente a gente é muito flexível com a gente mesmo, ou que a gente não quer admitir determinadas fraquezas da gente mesmo. E se a gente escolhe um treinamento por a gente mesmo, muitas vezes a gente só vai estar mascarando reais problemas, muitas vezes a gente vai estar fugindo do real assunto, muitas vezes a gente vai estar criando mais aflições em cima da coisa, ao invés de realmente resolvendo. Então, da gente ler um livro e fazer a coisa por a gente mesmo, ok, você está tentando fazer alguma coisa, excelente, válido, mas aquilo